pessoas com as quais você se relaciona. Amém? E eu vou contar uma história muito linda na Bíblia que eu amo. É uma história de amor. Se você nunca leu esse livro, eu quero te incentivar. É um livro que está na Bíblia, que tem como nome Ruth, né? A Bíblia fala que Ruth, existe um casal, né, chamado Aimeleque e Noemi. Eles se casaram, mas acho que eu vou ler primeiro, né? Eu vou ler para vocês, depois eu vou contar a história direitinho, porque tudo a gente tem que ler na Bíblia. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, do versículo de 1 a 14. Preste bem atenção nessa história, que depois nós vamos explicar um pouquinho sobre ela. Eu vou ler na versão NAA. Diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus, de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe mantimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ah, minhas noras, vão agora e voltem cada uma à casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. Com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês irão comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui, queridos, nessa história, nós vemos Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. O que eles foram fazer na terra de Moabe? A Bíblia fala que a terra onde eles estavam era uma terra que estava sofrendo de escassez de comida. Então, eles estavam sofrendo mesmo por dificuldades financeiras. E aquela família toda resolve se mudar para uma outra terra com o propósito de melhorar a sua vida. Porque a cidade onde eles estavam, que era Judá, estava totalmente com dificuldades financeiras. Eles, como família, decidiram: vamos sair daqui e vamos trabalhar em uma outra cidade para que, tendo a esperança, né, que chegando a essa nova cidade, que no caso era Moabe, eles pudessem ter uma vida melhor. E para surpresa dessa família, a palavra ensina que assim que Elimeleque chegou na terra de Moabe, ele morre. Agora imagina, uma família toda se muda para uma cidade com uma esperança de chegar no lugar e ter uma vida melhor. Chega lá, essa família perde o provedor da casa. Aí, ou seja, mais uma situação muito complicada em família sendo vivenciada, e aquela família teve que lidar com aquele luto. E, dentro desse contexto, a palavra do Senhor declara que os seus filhos, Malom e Quilion, depois de um tempo, se casaram com 2 mulheres moabitas, que eram mulheres daquela cidade. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. A Bíblia fala que depois de 10 anos, depois que os pais de Malom e Quilion tinham falecido, os 2 filhos
de Noemi vieram a falecer. Outra tragédia na família. Agora, ela tinha perdido o marido, e para piorar a situação, ela perde os 2 filhos. Imagina o coração dessa mulher, como ela estava. É difícil até para a gente que está aqui poder mensurar a dor dessa família. E ali nós tínhamos o quê? 3 viúvas. Nós tínhamos Noemi, Ruth e Orfa. Mas não se fala assim, a Bíblia não fala de forma detalhada como era o relacionamento das noras com a sua sogra. Mas pela história e pelo desenrolar, né, dessa história toda que a gente está lendo aqui, a gente percebe que existiam entre elas um ótimo relacionamento. A ponto que quando elas decidiram voltar, escutaram, né, ouviram dizer que em Judá, a cidade onde elas viviam, onde Noemi vivia antes, havia melhorado, né, a situação financeira, e elas pensaram assim, vamos sair daqui, do lugar onde nós enterramos os nossos maridos, vamos voltar, nós 3 juntas, para Judá. E naquele caminho, quando elas estavam indo, eu imagino Noemi refletindo na cabeça dela, como sogra, amando as suas noras, pensando assim, como que eu vou levar essas 2 meninas comigo, sendo que eu não posso mais gerar filhos, eu já sou velha, sou uma mulher pobre, sem esperança, sem futuro, o que eu vou fazer com essas meninas aqui do meu lado? Mas elas estavam caminhando, indo ajudar, e ela de repente parou e falou, não minhas filhas, o seguinte, já é grande a minha dor, eu sou uma mulher velha, sou uma mulher pobre, eu não tenho nada a oferecer para vocês são jovens, vocês precisam se casar, voltem cada uma para a casa de vocês, e lá vocês vão constituir marido, vão ter filhos, vão ter uma descendência, eu não tenho mais como abençoar a vida de vocês, porque eu sou velha. E ali elas começaram a chorar, houve um choro, né, contínuo entre as 3, e na hora que elas se beijaram, uma das noras olhou para Noemi e disse assim, juro que eu não te deixarei, somente a morte poderá me separar de ti. E ali Noemi ficou tão impactada com a atitude daquela sogra, que ela ficou sem entender, e Orfa beijou a sua sogra e foi embora, né? Ali foi a última vez que nós ouvimos falar de Orfa. Não se sabe nada do que sucedeu a ela. Mas sobre Ruth existe toda uma história que é contada. E eu me imagino, queridos, que naquela hora que Ruth decidiu andar de mãos dadas com a sua sogra, muitas coisas se passaram na mente dessa mulher. Da mesma forma que Noemi nutriu no coração dela gratidão em relação à sua nora, a sua nora também nutriu afeições e gratidões em relação à sua sogra. Existia ali um relacionamento de muita cumplicidade, de muito amor e de muita entrega. Porque ela simplesmente se anulou naquele momento que ela decidiu andar de mãos dadas com a sua sogra. Porque ela sabia que ela voltando para a terra da sua sogra, o que ela estava fazendo? Ela estava abrindo mão do seu povo, ela estava abrindo mão da sua nação, ela estava abrindo mão de tudo que dizia respeito à história de vida dela. E ela disse para a sua sogra, falou assim, a partir de hoje, eu irei aonde tu fores, onde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ela abriu mão de tudo para estar ao lado da sua sogra. E eu tenho certeza, queridos, que ela fez isso, por quê? Porque ela foi muito bem tratada pela sua sogra. Mesmo a sua sogra servindo a Deus, indo morar numa terra dos Moabitas, terra onde eles adoravam outros deuses, um lugar hostil. Com certeza, o que levou aquela família a estar naquele país foi a necessidade. Muitas vezes nós somos empurrados pelas circunstâncias a sair da nossa zona de conforto por mera necessidade. E foi exatamente o que aconteceu com essa família. Eles foram levados devido às circunstâncias. Mas aquela mulher, talvez um pouco contrariada quando chegou lá, talvez ela tivesse nutrido a vida toda dos seus filhos casarem com mulheres da mesma raça, da mesma descendência, mesmo quebrando os dogmas, né, aquilo que as crenças dela, ela tratou com afeto as suas 2 noras. Ela poderia ter tratado de uma forma diferente, mas com certeza ela as amou. A prova disso é que elas 2, no primeiro momento, decidiram no coração seguirem a sua sogra.
A gente vive num mundo onde existem tantas piadas, né, entre sogra e nora, né? Que quando a gente lê uma história como essa, parece aquela história de fantasia. Não, mas isso aqui foi uma história real. E naquele momento que Ruth decidiu seguir a sua sogra, passou na mente dela: eu não posso abandonar a minha sogra no momento que ela mais precisa de mim. Então, naquele momento que ela decidiu segui-la, ela fez uma aliança. Naquele momento que ela disse assim: somente a morte poderá me separar de ti. Exatamente o que faz com que uma aliança seja quebrada. Nós, que já estudamos tanto sobre aliança aqui na igreja, a gente aprendeu que uma aliança ela só é quebrada quando há a morte de uma das pessoas que constituíram aquela aliança. E foi exatamente isso que Noemi fez naquele momento. Ela fez uma aliança, né, de fidelidade com a sua sogra. E tudo aquilo refletiu o quê? Gratidão. Por trás daquela escolha, naquele momento que ela resolveu andar de mãos dadas com a sua sogra, ela não estava pensando no seu futuro, ela não estava pensando como seria, se ela iria se casar, se ela teria ou não filhos, ela não pensava nada disso, ela só pensava assim: eu vou servir a minha sogra. Porque dentro desse relacionamento, ela é a pessoa que mais precisa de mim. Gente, olha a situação de Noemi. Ela ficou viúva, ela perdeu os 2 filhos, ela ficou sem netos, ela ficou sem filhos, viúva e sem netos, ela ficou sem uma descendência. Então, para aquela mulher, a vida dela tinha o quê? Se acabado, não tinha mais futuro para ela. Então, eu acredito que, naquele momento, Ruth olhou todo esse quadro, né, de tragédia na vida da sua sogra, e falou: eu não posso abandoná-la, no momento que ela mais precisa de mim, eu ainda sou jovem, e eu vou viver a minha vida para servir essa minha sogra, para que ela diminua, para que esse tempo de convivência entre nós possa diminuir essa dor, esse buraco que foi cavado no coração dela. Olha que atitude de altruísmo, né, de amor, onde a pessoa nega o seu futuro, os seus sonhos, para seguir alguém simplesmente por gratidão, simplesmente por amor. E nós sabemos, queridos, nessa história toda de Noemi e de Ruth, que quando ela chega à cidade em Judá, todos já haviam escutado falar de Ruth. Ela já tinha boa fama naquela cidade, mesmo nunca morando lá. Então, quando ela chegou naquela cidade, ela de pronto, ela falou: vou trabalhar, né? Eu preciso trazer comida para minha sogra. E ela foi, entrou num campo. Ninguém tinha direcionado ela em relação àquele campo a qual ela estaria colhendo as migalhas que caíam das produções, né, daquela terra. E quando ela chegou, a Bíblia fala que Boaz olhou e falou: quem é aquela jovem que está ali colhendo aquelas migalhas? Ah, ela é nora de Noemi. Aí ele pega e fala assim: nossa, essa mulher tem boa fama, temos ouvido falar muito dela, que ela largou a terra dela, o país dela, os deuses dela, tudo para servir a sua sogra. Tudo que tenho escutado a respeito dela são coisas boas. E ele pegou, deu ordem: olha, deixa ela catar tudo que ela quiser, né? Não deixe que ninguém atormente ela. Quando ela precisar de beber água, que ela possa beber água dos trabalhadores que ali eram servidos. E ali, queridos, Deus começou a desenhar a história de Ruth, sem ela perceber. Aí ela chega à casa e a sua sogra pergunta: como é que foi o dia hoje? Ela: olha, minha sogra, olha aqui o que eu trouxe para a gente comer. Hoje tem janta, hoje tem almoço. E ela: nossa, que tanto de comida que você trouxe, como é que é isso? Que lugar é esse que você andou trabalhando? E aí elas ficaram tricotando lá, conversando uma com a outra. E ela descobriu que aquele campo era o dono do campo, que era Boaz, era parente do seu marido. E ela pensou e falou: meu Deus, Deus está nesse negócio. E aquela mulher começou a inspirar Ruth para que ela se arrumasse, para que ela se perfumasse, para que ela fosse lá. Falou: olha, ele vai ser seu resgatador. Estou resumindo aqui a história. Ele vai ser seu resgatador. Eu acho que Ruth ficou pensando assim: como assim? Ele vai ser meu resgatador? Ele é um homem bom, ele é da minha família, ele pode ser seu resgatador. Resumindo a história, para vocês saberem. Certo dia, ele estava descansando no campo e ela, instruída pela sua sogra, foi lá e deitou-se aos seus pés. E ele, quando acordou, sentiu que ela estava aos pés dele e ali ela estava demonstrando para ele
de acordo com a cultura na época, que ela estava disponível no sentido de de vir a se casar com Boaz. E ali ele olhou para aquela mulher e ele ficou todo assim, nossa, que mulher esplendorosa, que mulher linda, que mulher isso, mulher aquilo. E, resumindo a história, eles vieram a se casar. Ou seja, quando ela resolveu seguir a sua sogra, ela saiu daquela terra dela sem nenhuma esperança. O que ela queria era ajudar a sua sogra. E ali ela encontrou o quê? O grande amor da sua vida. Então, o que fez a sorte de Ruth ser mudada da água por vinho, essa transformação que ela teve na vida dela, foi um encontro com a sua sogra. No momento que ela decidiu andar ao lado da sua sogra, ela não sabia, mas Deus já estava desenhando, já tinha desenhado todo o desenrolar dessa história. Então, queridos, nós vamos perceber hoje, à medida que eu for explanando essa mensagem, o quanto é importante nós sabermos com quem nós vamos dar as mãos nessa jornada chamada vida. Nós estamos numa jornada. E as pessoas com as quais nós nos aliançamos, elas vão dizer muito a respeito do futuro que nos está preparado. E nós podemos, da mesma forma que Ruth teve a sorte de ter aquele discernimento, de poder acompanhar a sua sogra e ter toda essa reviravolta na vida dela, nós também podemos, queridos, ter muitos sonhos divinos sendo desabrochados na nossa vida, se nós decidirmos abraçar os sonhos de Deus. Mesmo se naquele momento que eu estiver de mãos dadas com aquele projeto, que muitas vezes para mim pode ser um protótipo que não tenha sentido algum, mas através dessa aliança, Deus vir desenrolar uma grande história para as nossas vidas. Porque se Ruth ela fosse olhar as circunstâncias, ela jamais seguiria a sua sogra. Então, ela foi guiada por Deus, mesmo sem saber, o Espírito Santo ali estava guiando aquela mulher para andar de lado com a sua sogra. Então, a aliança que Ruth fez com Noemi mudou a vida delas e impactou não somente a vida delas, o lar delas, mas impactou uma geração. Nós sabemos, queridos, que da descendência, do casamento de Ruth e de Boaz, veio o quê? Veio o avô de Davi, e veio a geração de Jesus. A geração de Jesus veio através de uma moabita. Olha que coisa, gente. A gente nunca poderia imaginar que Deus poderia chamar uma mulher moabita, e que através dela, Deus iria trazer o quê? O Salvador. Ou seja, Deus quebrando paradigmas, querendo dizer que Ele age como Ele quer, não é como nós queremos, é como Ele quer. Então, Deus sempre une pessoas com um propósito. Eu quero que você fale agora, repita para você. Deus une pessoas com um propósito. Amém? Então a Bíblia, queridos, ela nos mostra vários exemplos de pessoas que decidiram andar juntas. E nessa aliança, elas acabaram descobrindo o quê? O seu propósito. Nós vamos ver vários exemplos. Nós vemos o apóstolo Paulo e Barnabé. A Bíblia fala que assim que o apóstolo Paulo se converteu no caminho de Damasco, ele viu aquela grande luz e ele ficou cego. E assim que ele se converteu, ele imediatamente começou a pregar o evangelho. Só que as pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, achavam que ele estava enganando elas. Então ele não tinha crédito para estar pregando. E ali no meio daquelas incertezas, se realmente ele havia se convertido ou não, Deus une o Barnabé ao lado do apóstolo Paulo. Então, Barnabé, ele tem aquela posição como mentor na vida do apóstolo Paulo. Nós não temos nenhuma epístola escrita por Barnabé, mas o apóstolo Paulo, ele foi diretamente influenciado na vida dele pela vida de um homem chamado Barnabé. Você já parou para pensar o galardão que Barnabé vai receber na eternidade? Sabe, queridos, Deus vai unindo pessoas, e nem sempre aquelas pessoas com as quais Deus nos une, elas vão estar à frente, elas vão estar numa posição de destaque. Não, muitas vezes elas estarão nos bastidores, mas são essas pessoas que são decisivas nas nossas vidas para mudar as nossas histórias. Amém? Então, a gente vê essa história de Barnabé e Paulo. Nós vemos na Bíblia que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 livros na Bíblia. A maioria das epístolas foram escritas por ele. Mas a gente não lê nenhuma escrita por Barnabé. Mas em todas elas,
o apóstolo Paulo recebeu uma influência direta de quem? De Barnabé. Veja, um encontro divino, Deus unindo Barnabé ao apóstolo Paulo. Nós vemos o mesmo Barnabé se unindo ao apóstolo Marcos. Nós sabemos que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, eles tiveram uma discussão, o apóstolo Paulo com o apóstolo Marcos, eles tiveram uma discussão bem ferrenha, e o apóstolo Paulo falou que não ia permitir que ele os seguisse, que eles fossem viajar juntos. E ali, naquele momento, Barnabé entra em ação. Pensou assim, eita, eu não posso deixar esse menino ferido, não, porque Deus tem um plano na vida dele. E aí, o que o apóstolo Marcos fez? Ele se uniu a Barnabé. E a Bíblia fala que Barnabé também foi um mentor na vida de Marcos. Ou seja, mais uma vez, Deus unindo duas pessoas para um propósito divino. E esse Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha que coisa linda. Então, existia ali uma influência de uma pessoa que tinha uma visão divina, que conseguia enxergar os conflitos, mas ele estava ali apaziguando, e ele estava ali pavimentando caminhos para que outras pessoas pudessem seguir. Vemos outro exemplo na Bíblia, que eu acho bonito, duas histórias lindas, José e Faraó. A Bíblia fala, queridos, que devido à sabedoria de José, Faraó, ele poupou, no período de bonança, todos os recursos que ele teve, que ele amontoou naqueles 7 anos de bonança, para que, quando viesse os outros 7 anos de dificuldade financeira, o Egito não passasse o que? Fome. Então, a gente percebe Deus unindo um homem ungido com Deus com o rei naquela época do Egito, que era Faraó, para o cumprimento de quê? De um propósito. Deus sempre unindo pessoas para um propósito. Outro exemplo lindo que eu vejo na Bíblia, que eu amo também, engasguei. Tomei água. Foi Esté e Mordecai. Esse texto na Bíblia é lindo. A Bíblia fala que Esté era órfã e o seu primo... Desculpa, gente. Esté era órfã de pai e mãe. Mas ela foi mentoreada. Amém. Nós vemos Esté e Mordecai. Esté, ela era órfã de pai e mãe. E ela foi mentoreada pelo seu primo, quando ela se tornou rainha na Pérsia. Imagina, queridos, essa jovem, sem pai, sem mãe, se vendo sozinha no mundo, se foi unida por Deus, eu creio, um encontro divino, uma associação divina com o seu primo. E ali o primo dela foi direcionando ela no seu caminhar. Quando houve aquele grande concurso, né, de beleza, o seu tio falou, olha, você vai se preparar, você vai se inscrever nesse concurso, você vai participar desse grande evento, porque eu sei que Deus tem um plano na sua vida. E ali, queridos, aquela história linda que foi se desenrolando, e ela, naquela posição que ela assumiu como rainha, dentro de um império persa, a Bíblia fala que através da vida dela, Deus livrou, né, o povo judeu de um decreto de morte. Então, a gente percebe, mais uma vez, Deus direcionando pessoas, unindo a outras para o cumprimento de um propósito. Amém, queridos? Nós vemos Davi e Jonatas, outro texto lindo, dois encontros divinos, né, que nós lemos na palavra do Senhor. A Bíblia fala que na linha sucessória do rei Saul, era Jonas, aquele que deveria suceder o reinado do seu pai. Mas o que acontece, queridos? Jonatas, no primeiro momento que ele vê Davi, a Bíblia fala que a alma deles se uniram. E Jonatas, ele reconheceu a unção
de Deus liberada sobre Davi. Em nenhum momento ele viu Davi como seu concorrente, em nenhum momento ele se sentiu ameaçado, pensando, poxa, quem é esse rapaz jovem que de repente aparece aqui para servir meu pai, e hoje é uma ameaça para, no futuro, né, quando meu pai vier a falecer, vier me tirar o trono. Em nenhum momento ele pensou nele, em nenhum momento ele pensou no trono, porque ele reconhecia que Davi, ele era o ungido do Senhor. E Deus uniu. Quantas vezes a gente vai lendo lá no livro de Samuel, Deus livrando Davi por meio da influência de Jonatas. Ele ficava sabendo das tramas do pai contra a vida do seu melhor amigo, e ele ia lá e livrava ele daquela armadilha onde ele pudesse ser morto. O que a gente percebe com isso, queridos? Deus unindo pessoas para que a história do propósito dele, né, fosse o quê? Desenrolada através daquelas vidas. Então, quando a gente começa a entender essa união que Deus faz de uma pessoa com outra, e o que está por trás, que é muito maior, né, o evento maior, o que a gente percebe? A gente vai dando valor às alianças que Deus vai promovendo no decorrer da nossa jornada cristã. Amém? Nós vemos aqui também outra união. Eu falei de Davi e Jonatas, né? De Samuel e de Saul. Samuel era um profeta. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que Saul, ele era um menino que morava em uma fazenda e não sabia, ele nem passava pela cabeça dele, que ele já havia sido escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E ele foi com uma missão. O pai dele falou assim, ó, tinham dois jumentos que tinham sumido, 2 mulas, né? E o pai dele falou assim, ó, você vai atrás desses jumentos que eu preciso encontrar. E ele saiu. Gente, ele não imaginava que naquela jornada, para encontrar 2 jumentos, ele estaria encontrando o propósito da sua vida. A Bíblia fala que Samuel já tinha sido avisado previamente pelo Senhor que Saul iria passar por aquele lugar, que ele estava procurando aquelas jumentas, e ele falou assim, ó, fala para ele que as jumentas já foram encontradas, para ele não se preocupar, e peça para ele passar essa noite aqui, porque amanhã você o ungirá como rei de Israel. Olha que coisa tremenda. Então, aquele jovem que estava ali simplesmente achando que estava fazendo um favor para o pai dele, estava procurando 2 jumentas, mas, na verdade, aquele encontro dele com o profeta Samuel, estava sendo selado o destino da vida dele. Saul foi o primeiro rei de Israel que foi ungido pelo Senhor. Amém, queridos? Então, essa passagem está lá em 1 Samuel 9, de 1 a 21. Então, o que nós percebemos em alguns exemplos que eu acabei de dar? Que o nosso propósito, ele está diretamente ligado às pessoas com as quais nós fazemos o quê? Alianças. Então, do mesmo jeito que Deus pode realizar o propósito dele através de um encontro divino, a gente tem que ficar atento, porque existem encontros que não são divinos. Existem encontros que podem fazer exatamente o oposto, nos tirar da jornada, nos tirar do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Então, Deus nos liga às pessoas certas, sempre por meio de alianças. E toda aliança, ela é estabelecida por obrigações recíprocas. Toda aliança, queridos, quando ela é estabelecida, existem as obrigações mútuas daquelas pessoas que se ligaram através da aliança. Então, nós vemos que Ruth entendeu o poder da aliança quando ela disse que a morte seja a única coisa que me separe de ti. Essa palavra que ela falou para a sua sogra diz muito, né, que ela conhecia o que era uma aliança. Ela declarou, somente a morte poderá me separar de ti. Então, o que a gente percebe hoje nessa geração que nós vivemos, né? Que é uma geração que trocou a aliança pela gratificação instantânea da coabitação. Eles tentam extrair da luxúria o que só o verdadeiro amor pode lhes dar. Então, nós vivemos hoje uma geração onde as pessoas não querem se comprometer. Elas querem ter o prazer do relacionamento, mas elas não querem estar comprometidas com as pessoas com as quais elas se relacionam. Então, um relacionamento, a gente vai perceber que um relacionamento de coabitação
diz o quê? Estou nesse relacionamento pelo que eu posso receber de você. Portanto, eu só estou nesse relacionamento enquanto você puder me agradar. É o que a gente percebe. As pessoas se relacionam umas com as outras enquanto eu tiver vantagem nesse relacionamento, enquanto você estiver me agradando, enquanto você estiver me servindo, eu estarei andando junto com você. A partir do momento que você não me agradar mais, aí eu largo você e vou procurar outra pessoa que possa servir aos meus interesses, né? Que possa estar me agradando naquele tempo que eu achar que é o tempo devido. E a gente percebe, queridos, essa mesma atitude de um relacionamento baseado em coabitação, ou seja, aquele relacionamento que a pessoa só quer o prazer, mas ela não quer as responsabilidades da aliança, que está envolvido na aliança, a gente percebe no coração de Judas. A Bíblia fala que Judas, ele tinha um relacionamento com Jesus na base do interesse. Mas, Patrícia, como assim? Como é que você pode fazer essa alegação, assim, me dê provas, né, que o relacionamento que Judas tinha com Jesus era baseado em interesse? A gente percebe, queridos, que Jesus, a Bíblia fala que Jesus tinha 12 discípulos. E na última ceia, quando ele celebrou a última ceia com os seus discípulos, nós já lemos isso várias vezes na Palavra de Deus, a gente fala aqui na Santa Ceia também. A Bíblia fala que Jesus, naquela última ceia, quando ele pegou o pão, ele levantou e ele disse o quê? Este é o meu corpo que é partido por vocês. E este é o meu vinho, que é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Nesse momento, queridos, que houve essa última ceia celebrada com os discípulos, naquele momento, Judas percebeu que ele estava sendo convidado a fazer uma aliança de sangue com Jesus. E ele sabia que essa aliança, ela envolvia o quê? Sacrifícios e talvez até a morte. E naquele momento que ele se viu, naquela situação onde ele teria que decidir se ele estaria em uma relação perpétua com Cristo ou não, a decisão era naquele momento. E naquela hora, queridos, que ele é convidado para fazer essa aliança, as máscaras começam a cair. O que a gente percebe? Que Judas, ele tinha um relacionamento com Jesus por interesse, e essa mentalidade de coabitação, que hoje nós podemos chamá-la de o espírito de Judas, né? Aqueles que se aproximam de outras pessoas sempre com o interesse de tirar vantagem, arrancar vantagens. E a gente percebe que Judas, o que ele fez? Ele vende a fidelidade, o compromisso que ele tinha de servir o rei por 30 moedas de prata. Ele abre mão da aliança para ter uma gratificação momentânea, instantânea. E foi essa decisão que levou ele à morte. Naquele momento, ele escolheu andar de mãos dadas com a ganância, ao invés de andar de mãos dadas com o mestre. Então, o coração de Judas foi revelado naquele momento que ele se levanta. A gente sabe, lendo a palavra, né, que após aquela última ceia, ele saiu, foi naquele momento que ele entregou Jesus. Né, naquela madrugada, Jesus foi pego. Amém, queridos? Então, ali, aquele coração perverso, aquele coração egoísta, ele começa a ser revelado diante dos discípulos de Jesus. Judas estava em um relacionamento com Jesus porque ele estava somente interessado em receber as bênçãos que Jesus poderia entregar para ele naquele momento que eles estavam caminhando juntos. Ele só pensava em receber. Em nenhum momento ele se colocou na posição de fazer algo por Jesus, assim como Ruth fez com a sua sogra. Então Judas ele não queria um relacionamento que lhe custasse algo. Judas ele queria intimidade sem aliança. Quantas pessoas a gente conhece, queridos, que estão com essa mesma atitude perversa que existia no coração de Judas? Elas querem se relacionar umas com as outras, mas elas não querem estar aliançadas com essas pessoas. No sentido que dentro dessa aliança pode ter momentos de perdas, pode ter momentos de luto, pode ter momentos onde nem tudo serão flores. Hoje a caminhada não vai ser tão gostosa como no início da relação, mas Deus sempre, queridos, Ele vai nos convidar a fazermos alianças com as pessoas que andamos juntas. Então, um relacionamento baseado em aliança, as pessoas, elas vão sempre se preocupar em dar. Elas estão dispostas ao sacrifício. Elas sabem que uma aliança só se quebra quando uma das partes morre. E é esse tipo de aliança que Deus espera que nós, como filhos, tenhamos uns com os outros. Foi essa
essa atitude que Ruth teve quando decidiu andar com Noemi. E nós, queridos, precisamos entender que nem sempre as pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para que a gente ande lado a lado com elas, fazendo uma aliança com essas pessoas, nem sempre elas vão chegar na nossa estrada da vida com aquele pacote, né, que a gente sempre sonhou ou idealizou. Pelo contrário, muitas vezes nós recebemos as encomendas com pacotes mais bonitos, mas nem sempre aquilo que está dentro do pacote é aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos, queridos, entender que dentro desses encontros divinos que são promovidos pelo Senhor na nossa vida, nós iremos passar por desertos, nós vamos passar por escassez, vamos passar por provações. Mas se nós decidirmos firmemente permanecermos aliançados com aquelas pessoas que Deus coloca e promove no nosso caminho, queridos, Deus vai nos conduzir ao plano perfeito que Ele tem para nossas vidas. Isso acontece muito numa aliança de casamento. Às vezes as pessoas se unem, muitas, né? É claro, tem a paixão, tem o amor, mas a gente sabe que o que sustenta uma relação não é a paixão passa muito rápido, queridos. Aquela coisa, né? Aquelas borboletas que começam a pular do estômago, né? Elas param de pular rapidinho, às vezes dura 2, 3, dizem os especialistas que essa paixão dura no máximo 5 anos, eu até acho muito tempo, eles falam isso. Então se você está dentro de um relacionamento, você passou dos 5, você está joinha, né? Mas o que eu quero dizer, dentro dessa aliança que você resolveu fazer com essa pessoa que você está andando junto, de mãos dadas, nem sempre você vai passar por lugares onde só tem flores. Vão existir desertos, podem existir momentos de escassez, momentos de luto, momentos de dor, momentos onde você vai ter que demonstrar realmente qual a intenção que estava escondida no seu coração no momento que você decidiu se aliançar com essa pessoa. Porque, queridos, fazer aliança nos tempos bons é tão fácil. Mas quando vem a escassez, queridos, é que nós demonstramos verdadeiramente onde está a nossa intenção. Se aquele momento que eu me uni àquela pessoa, o que me moveu foi realmente o desejo de me aliançar com ela. Ou seja, essa aliança vai exigir de mim o quê? Sacrifício, entrega. Eu vou precisar ofertar algo para que essa relação permaneça. Ou se a motivação que me faz andar com essa pessoa foi o mesmo espírito egoísta que existiu no coração de Judas. Ele só queria se dar bem na relação. Em nenhum momento ele pensou o que ele poderia fazer como discípulo de Jesus. Ele poderia estar ali acrescentando. Com certeza Judas tinha talentos. Caso contrário, ele não teria sido escolhido também para estar entre o grupo daqueles que andariam lado a lado com Jesus. Ele teve a mesma oportunidade dos outros 11 discípulos, mas ele decidiu andar por um caminho diferente. Ele não quis se entregar, ele não quis se ofertar dentro dessa aliança, onde, quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente percebe, com exceção de João, todos os outros discípulos de Jesus morreram de mortes, como mártires, né? Mortes trágicas. Mas todos eles se acharam naquele momento que estavam morrendo pela causa do evangelho, dignos, porque eles sabiam que a causa a qual eles estavam morrendo era uma causa nobre. Então, o nosso propósito, ele sempre estará diretamente ligado às pessoas certas que cruzam o nosso caminho. Nós somos o corpo de Cristo. Se eu sou um dedo, eu preciso me ligar à mão. Está vendo? Os dedos não precisam das mãos, né? Assim como o meu antebraço precisa do braço, as minhas pernas precisam do meu quadril. Queridos, assim é a igreja, assim é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E Deus está nos conectando dentro desse ministério para um propósito, para um chamado. Eu vejo isso muito aqui dentro da Vida Plena. Deus, Ele tem uma unção diferente nessa igreja. Uma unção onde os nossos líderes são verdadeiramente caçadores de pedras preciosas. Eu sirvo a Cristo, queridos, tem mais de 30 anos. Eu aceitei Jesus com 17. Pode fazer as contas aí, se vocês quiserem, que vocês vão descobrir rapidinho a minha idade, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que dentro da minha jornada cristã, o que me fez chegar onde eu cheguei aqui hoje?
foram as pessoas com as quais eu decidi me aliançar. E hoje eu estou aqui por causa dos meus pastores. Eu reconheço isso na vida deles. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Jorge, pastora Celina, porque eles nunca desistiram de mim. Eles sempre foram insistentes nos convites, né? E eu vejo eles, na minha vida hoje, como duas pedras preciosas, como Deus usando eles, talhando a minha vida. Né? Todo o ministério que hoje eu consigo compreender, né? Eu não tenho noção da magnitude do chamado que Deus tem, mas hoje eu tenho eu sei mais ou menos aí, assim, hoje eu já tenho eu tenho um pouco da percepção do chamado que Deus tem na minha vida. E eu descobri isso através de quem? Através do pastor Jorge e através da pastora Celina. Porque eles sempre me incentivaram. Os caminhos que eles foram me guiando, né? Os cursos que eles foram, Pati, vai por aqui, e eu lá, não vou, não quero, não posso, é difícil, eu sempre dando desculpa, né? Quando a gente não tem a visão de Deus, mas Deus coloca pessoas com visão no nosso caminho, honre essas pessoas. Eu não tinha visão, mas eles tinham. E eles falavam sempre, Patrícia, faz isso, tão pacientes, gente, tão amorosos, que tinha hora que eu ficava com raiva da insistência. Meu Deus, será que ele não vai desistir de mim, não? Graças a Deus que o pastor Jorge e a pastora Celina não desistiram de mim. Eu estou falando isso, queridos, para dar honra à vida deles. Quando eu estava estudando essa mensagem, Deus trouxe isso na minha memória. Eu falei assim, tem sido eles na minha vida, né? Eles são como Barnabés, né? Não me colocando na posição de apóstolo Paulo, misericórdia, mas eu falando no sentido de Deus unindo eles com essa visão de Deus, para que eu possa caminhar no chamado e no propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vejo isso na escola de discípulos, eu vejo isso no curso Mulher Ideal. Cada pessoa que faz parte, que é convidado a trabalhar, são pessoas que estão sendo destinadas a seu propósito. Então, o que eu quero incentivar você, mulher que está aqui, agradeça a Deus porque você tem uma liderança que incentiva você, que anda junto com você, que cuida de você, que promove o seu crescimento. Queridos, isso não é comum. Isso não é comum, a gente não vê isso em outros lugares. As pessoas, geralmente, elas querem brilhar sozinhas. Elas não querem que outras pessoas brilhem. Entendam o que eu quero dizer? Os nossos pastores têm esse chamado na vida deles, de despertar o dom e o chamado na vida dos seus filhos. Ou seja, as pessoas com as quais Deus os chamou para que eles possam pastorear. E eu vejo isso nitidamente na vida dos nossos pastores. Eles sempre dando a oportunidade para que todos aqueles que andam junto possam crescer. Só não cresce aqui, queridos, quem não está afim mesmo, quem não quer fazer aliança. Mas se você estiver andando dentro desse ministério com um propósito no seu coração de andar junto, você vai crescer. E você vai... à medida que você for andando em obediência, Deus vai acrescentando pessoas no nosso caminho. E essas pessoas serão como anjos de Deus, nos direcionando ao chamado que Deus tem para nós. Amém? Então, o que nós aprendemos? Que nós não podemos encontrar nosso destino final sem encontrar o lugar que Deus nos deu no corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não temos como encontrar o nosso propósito. Se nós não decidirmos firmemente no nosso coração, nos encaixarmos dentro desse corpo. Você não está aqui. Você sabia que nenhum órgão do nosso corpo é de enfeite? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Não existe um órgão no nosso corpo que está ali só para enfeitar. Às vezes você pode olhar para o cabelo, não, está ali só para enfeitar a cabeça. Não, ele aquece. Todo membro do nosso corpo tem um propósito, tem um chamado. Você está nessa igreja, você faz parte desse corpo, vida plena. Porque a igreja, queridos, é a igreja universal de Cristo. Mas dentro dessa igreja universal, Deus tem as suas células, vamos dizer assim, né? Assim como as células do corpo. E aqui é uma célula do corpo de Cristo, uma célula macro, né? Vamos dizer assim. E cada um de nós aqui fomos comissionados por Deus para cumprir um chamado. E não existe um chamado maior e nenhum chamado menor. Existem aqui pessoas que todas são importantes.
todas, desde aquele que está ali na frente olhando os carros, aquele que recebe as pessoas, aqueles que ministram, os que intercedem, não importa a função que você está aqui. Você está dentro desse corpo para o cumprimento de um propósito. E você só vai encontrar o seu propósito quando você se encaixar dentro desse corpo que se chama igreja. Você tem que se voluntariar. Você não pode ser uma célula morta. Ou uma célula que não está trabalhando dentro da sua função. Sabe o que acontece com uma célula do corpo quando ela perde a sua função primária? Ela tem um nome. Ela se transforma num câncer. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que deixou a sua função primária. Ela perdeu a função original dela. Ela está fazendo uma coisa que ela não foi chamada para fazer. E todas aquelas pessoas que estão dentro do corpo e elas não se tornam voluntárias ao serviço, são pessoas que, além de atrapalhar, elas não crescem. Porque são pessoas sempre que estão apontando defeitos, né? Pela experiência da vida, a gente percebe que pessoas que são críticas são aquelas pessoas que menos trabalham. Quando você vê um problema e você não se voluntaria para ser uma solução daquele problema, você só está sendo um crítico. Você não está acrescentando nada. E o que Deus espera de nós? Que cada um de nós aqui, assim como Barnabé foi na vida do apóstolo Paulo, assim como Samuel foi na vida de Saul, que cada um de nós aqui possamos andar aliançados, ofertando a nossa vida em prol dessa aliança, para que o propósito maior do reino seja escrito por meio dessa igreja. A gente não tem noção do que Deus tem para nós como igreja. Às vezes, queridos, a gente olha para números e a gente se impressiona com números. A gente se impressiona com aparências. Mas quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, a Bíblia fala que ele apresentou os filhos que eram os mais preparados para a guerra, fisicamente falando. Os mais altos, os mais belos. Mas Deus olhou para Samuel e ele disse algo que sempre fala ao meu coração. Ele disse para o profeta, olha, você está julgando, porque quando ele viu o primeiro filho, ele já falou, é esse, né? Porque era Joabe, né? Acho que era Joabe. É esse, porque olha como ele é todo musculoso, né? Ele é alto. Esse daí vai ser esse. E Deus falou para ele, você está fazendo a escolha baseado naquilo que você vê, baseado nos seus sentidos, mas eu não sou como um homem, eu não julgo baseado em aparência, eu vejo o coração. E ele não tem coração servil, ele não tem um coração que eu me agrado, e não é esse que eu vou ungir como rei de Israel. E ali, Deus buscou quem? Aquele que estava fazendo o quê? Diga, servindo. O que Davi estava fazendo? Cuidando de ovelhas. Davi tinha coração de pastor. Por isso Deus o ungiu para ser o rei de Israel, o sucessor do reinado de Saul. Ele foi o segundo rei de Israel. Por quê, queridos? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, o que Deus espera de nós? Que nós, dentro dessa esfera maior que nós chamamos, dessa célula maior que nós chamamos igreja, cada um de nós encontremos o nosso lugar. Encontremos o nosso Barnabé. E que nós façamos aliança com essas pessoas que Deus coloca lado a lado para andar conosco. Deus depositou na vida de cada um de nós aqui talentos. E Deus espera que nós ofertamos, que nós venhamos ofertar esses talentos em prol do reino de Deus. E quanto mais você se oferta para o reino de Deus, mais você vai receber dele. Porque a história de Ruth, queridos, ela não está escrita na Bíblia simplesmente para ser uma história de amor. Uma história bonitinha que a gente vai ler. Não, ali é uma história de uma mulher que negou a si mesma para servir alguém que, aos olhos humanos, não tinha nada para oferecer a ela. Ela simplesmente andou em aliança com aquela mulher. Ela falou assim, eu não estou aqui nessa aliança para ter vantagens, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para dar a minha vida a você. E porque ela teve esse coração tão amoroso, tão gentil, tão generoso, Deus olhou para aquela mulher e falou assim, porque gente, quando a gente faz aliança entre nós como corpo, a gente não pode esquecer que o cabeça do corpo é Cristo. E quando nós estamos servindo, esse cabeça que é Cristo, ele vai promover mudanças na nossa vida. E foi isso que ele fez na vida de Ruth. Aquela mulher teve a sua vida mudada, transformada, a história
história dela. E Deus foi tão generoso, Deus se agradou tanto que ela está na genealogia de Jesus. Pensa que isso é pouca coisa? Não é pouca coisa. Deus se agrada, queridos, dos nossos pequenos começos. Deus se agrada daquelas alianças que nós fazemos no nosso início de caminhada, de forma despretensiosa, onde a gente entra nessa aliança com a intenção do que eu posso ofertar, do que eu posso dar, do que eu posso dar de melhor dentro dessa aliança. Então, as pessoas que nos cercam, queridos, elas despertam um destino dormente dentro de nós. Presta bem atenção. A pessoa que Deus coloca para fazer aliança com você, ela vai despertar um chamado que é uma coisa dormente? Está dormindo. Deus vai chegar lá, pum, de repente você vai acordar dentro do seu chamado, dentro do seu propósito. Então, se nós encontramos as pessoas certas, então descobriremos o propósito para o qual nós fomos destinados. Então, qual é a lição que nós aprendemos? É que a pergunta que a gente sempre faz, que eu falei no início dessa mensagem, o que fomos chamados para fazer? Essa não é a pergunta certa. Qual é a pergunta que Deus espera que nós façamos? Com quem eu fui chamado para andar? Com quem eu fui chamado para estar de mãos dadas? É essa a pergunta certa. Com quem você se aliançar, essa pessoa vai determinar qual o destino que você vai ter na sua vida. Com quem você casa, qual emprego que você vai trabalhar. São essas pessoas, queridos, que a gente vai ao longo da vida se aliançando, é que vai desenhando o nosso destino. Então, somente quando nós encontramos as pessoas certas, nós podemos, de fato, cumprir o nosso propósito. Fique de pé nessa hora. Glória a Deus. Eu não sei com quem você, talvez, esteja aliançado, com quem você decidiu andar. Talvez hoje Deus está te convidando a abrir mão de algumas alianças que você fez. Alianças que você sabe que Deus não tem propósito nisso. Sabe, queridos, o diabo, ele quer nos tirar das alianças divinas. Ele quer nos desconectar das pessoas que têm o poder, de fato, de nos conduzir ao chamado que Ele tem para nós. Você sabia disso? E nós, como igreja, precisamos estar atentos, com os nossos olhos bem abertos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele nos livre de fazermos aliança com pessoas que não são pessoas de Deus para a nossa vida. A gente tem que ter a coragem e a ousadia de orarmos. Pai, desconecta da minha vida todas as pessoas que o Senhor não tem propósito para que eu ande junto. Pais que têm filhos, cuidado com as pessoas com as quais seus filhos têm feito aliança, amizades. Tudo começa com amizade, queridos. Tudo começa com uma coisinha que parece tão inocente. Mas aquela amizade pode desvirtuar a vida do seu filho. E nós precisamos estar atentos para isso. Então, o que eu quero hoje, nessa noite, convidar você, nós vamos orar nesse momento, e você comece a pedir a Deus, Senhor, me mostra. Coloca as pessoas certas que o Senhor tem no meu caminho. Me conecte a pessoas para que eu possa cumprir o chamado. Às vezes, dentro do seu trabalho, onde você está trabalhando, Deus pode te unir a uma pessoa no seu trabalho para um propósito. Deus pode te promover do lugar onde você está para outro, através de um encontro. Quando eu estava lendo esse livro, ele conta aqui o testemunho desse Chris Vallotton, quando ele morava numa cidade grande, ele era bem sucedido, ele estava com uma oficina grande, e ele começou a ter vários problemas de saúde. E ele começou a sofrer de crise de ansiedade. E ele tinha 50 crises de ansiedade por dia. E ele viu que aquilo estava adoecendo ele. E ele decidiu sair da cidade e morar numa cidade pequena, onde tinham poucos habitantes. E ali ele ia começar a vida dele do zero. E ele foi procurar uma igreja para ele congregar. E ele disse que quando chegou naquela igreja, era uma igreja de 40 membros. Era uma igreja pequena da Assembleia de Deus. Bem diferente da igreja a qual ele fazia parte. E ele olhou, entrou, e ali ele ficou, e aquela igreja era uma igreja pequena, e era uma igreja cujo pastor tinha saído, né? Então os presbíteros que ali estavam tentando erguer a igreja novamente. E na hora que ele chegou, passou alguns tempos ali, ele foi direcionado a ser pastoreado por um casal de pastor. E ele disse que quando encontrou com esses pastores, ele olhou e ele julgou, não,
Não acredito que eu vou ser pastoreado por esse pastor. Ele disse que ele era hippie. E ele falou assim, que já tinha tido experiência de conviver com hippies e tal, mas ele disse assim, que olhou e falou, não, eu precisava de uma pessoa, Assembleia de Deus, né? Ele pensou, eu preciso de uma pessoa do reteté, diferente, né? E tal. E ali, eles se assentaram, cantaram um hino, aí em seguida ele pediu para sentar, e aquele pastor hippie começou a ministrar. E ele disse que quando aquele pastor começou a ministrar, ele ficou maravilhado com as palavras que saíam da boca dele. Sabe quem era esse homem, queridos? Bill Johnson. O Chris Vallotton fez uma aliança com Bill Johnson, de andarem juntos. E hoje eles têm um ministério muito grande, né, internacional. E ele fala que o destino dele, naquele momento que ele encontrou aquele hippie, naquela igreja de 40 pessoas, ele não sabia que Deus o estava colocando diante daquela pessoa, que seria quem o Senhor iria fazer, ele ia promover uma aliança, e através daquela aliança, todo o ministério dele seria despontado. E ali, quando ele decidiu andar junto com ele, só vou terminar de contar essa parte que eu achei importante, eles começaram a andar juntos. E ele morou algum tempo com ele na casa dele. E eles começaram a ter algumas dificuldades, porque ele fala assim, que a vida toda ele trabalhava ele era o chefe dele mesmo. Então, de repente, ele se viu dentro de uma situação onde ele teria um chefe, ele teria que prestar contas a um chefe. E ali ele começou a ter algum conflito assim, de relacionamento. E existia uma igreja próxima daquele lugar onde eles já estavam andando já há um bom tempo juntos. E ele recebeu um convite, preste bem atenção nisso que eu vou falar, ele recebeu um convite para pastorear essa outra igreja, que já tinha mais de 1000 membros nessa igreja. E ali ele falou assim, vai ser ótimo, porque vai ser bom para mim, vai ser legal para o Bill Johnson e tal. E ele disse que foi dormir. E à noite ele teve um sonho. Ele disse que se viu dentro daquela igreja. E ele pregando, e era tanta gente, e por trás do templo, ele falou que tinha mais de 1000 pessoas, e ele pregando. E de repente ele saiu daquela posição, e Deus o colocou como em cima do globo terrestre. E Deus olhou para ele e falou assim, olha, se você for para esse ministério, o seu ministério vai ser só isso. Mas se você continuar aliançado com Bill, o seu ministério vai atingir todo o globo. Mas se você decidir andar com ele, ninguém vai saber disso. Isso vai ficar só entre eu e você. Deus falou assim, a escolha é sua. E ali naquele momento ele acordou e ele sabia que aquilo era uma palavra profética. E naquele momento foi um momento decisivo, onde ele teria que fazer uma aliança de andar junto com Bill Johnson. E ali eles fizeram uma aliança, ele falou assim, a partir de hoje eu vou andar com você e nós vamos crescer junto no ministério. E foi exatamente o que aconteceu. Quem conhece a igreja Bethel Church, é uma igreja imensa, um ministério profético. E ele precisou, no momento da vida dele, decidir se aliançar com o Bill para que o chamado na vida dele fosse feito. Então, queridos, nem sempre as pessoas que Deus vai nos aliançar, naquele momento, vão ser as pessoas que a gente, naquele momento, vai falar, nossa, tá legal andar com essa pessoa, é divertido. Não, nem sempre vai ser divertido. Deus vai exigir de nós o quê? Obediência. Então, hoje, nessa noite, Deus está convidando eu e você a sermos obedientes às alianças que Deus tem colocado diante de nós. Nem sempre vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nem sempre vai ser aquilo que a gente quer. Não vai ser o que a gente quer. Mas vai ser o que Deus quer. E se nós decidirmos andar de acordo com a luz da palavra, nós seremos bem-sucedidos em tudo. Amém? Pai, muito obrigada. Obrigada por essa palavra que foi ministrada nessa noite. Obrigada, Pai, porque os nossos olhos estão sendo iluminados pelo Espírito Santo. Pai, a minha oração é que o Espírito de Deus abra os olhos de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, desconecte das nossas vidas todas as pessoas que podem nos afastar do chamado que você tem para nós. Pessoas que estão nos empurrando para longe do nosso propósito. Tira do nosso caminho. Todas as alianças que nós fizemos com essas pessoas, eu oro em nome de Jesus que elas sejam quebradas. Quebra, Senhor. Tudo aquilo que possa ser peso, tudo aquilo que possa ser embaraço no nosso caminhar com Cristo. E da mesma forma eu oro para que o Senhor levante no nosso meio conexões divinas.
Levante no nosso meio encontros divinos. Assim como o Senhor levantou Barnabé na vida do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Marcos, assim como o Senhor levantou Samuel, Pai querido, na vida, Pai, de Saul. Pai, levanta pessoas para estarem aliançadas conosco, pessoas que vão nos conduzir para o propósito eterno que você tem para a nossa vida. Que nós não façamos escolhas baseadas com o que os nossos olhos naturais possam ver, mas que nós possamos decidir andar em aliança genuína e verdadeira com todas aquelas pessoas que o Senhor colocar para cruzar o nosso caminho. Pai, nós queremos viver nessa terra a perfeita vontade de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja aqui desse ministério a qual o Senhor nos colocou, a honrarmos a nossa liderança. Os pastores, Pai, pastor Jorge e pastora Celina, que o Senhor levantou nesse ministério para zelar, para pastorear as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa direcioná-los, Pai, como flechas dentro desse ministério, que eles possam nos guiar debaixo da unção poderosa do Teu Espírito Santo, que a cada dia eles cresçam no temor de Deus, na graça de Deus, que eles se tornem cada dia pastores sábios, com visões claras das direções que o Espírito Santo tem para dar através da vida deles, e que nós, como igreja, possamos andar lado a lado, sendo obedientes ao chamado e ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu creio que a palavra de Deus é salvação para nossas vidas, que o Senhor alcance esses corações. Senhor, eu paraliso agora, na autoridade do nome de Jesus, toda a obra das trevas, tudo aquilo que tem nos impedido de viver e andar no plano maior que o Senhor tem para as nossas vidas, todo desânimo, Pai, toda visão maligna, esse espírito que agia em Judas, saia do nosso meio, em nome de Jesus. Esse espírito demoníaco, que só quer sugar, que só quer buscar os seus próprios interesses, Pai, nós repreendemos agora, no poder do nome de Jesus no nosso meio. Que nós possamos crescer, Pai, em todo o propósito que o Senhor tem para nós. Guarda as nossas vidas, conduza-nos em triunfo. Que essa semana que se inicia seja uma semana abençoada, seja uma semana poderosa, Pai, onde nós possamos andar e viver os planos que você tem para nós. Nós daremos a Ti, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tem alguém entre nós que queira aceitar Jesus como Salvador? Não?